Se tem uma queixa que eu ouço com frequência aqui de vocês, da família Nós da Questão, meu amor próprio está muito danificado, como é que eu melhoro o meu amor próprio? Mas por esses dias eu recebi uma mensagem de uma pessoa que foi um pouco mais além. Fala de um amor próprio que nunca, nem sequer, pôde existir. Então a questão é: como encontrar amor próprio onde nunca existiu? Quer descobrir? Esse é o tema do Nós da Questão Responde de hoje. Vamos junto! Olha, vou contar uma coisa. Atendendo em consultório há mais de 32 anos, eu descobri algo curioso. Nada mais me surpreende. De fato, não. Mas algumas coisas ainda são muito tocantes, principalmente quando envolvem crianças. Criança é sempre uma coisa tocante, delicada, né? Eu tenho um paciente que ele trabalhava numa ala oncológica infantil e ele pediu demissão porque ele disse: eu não consigo, é mais do que eu aguento. Com adultos eu suporto, com crianças é muito complicado. Pois é. Então eu, psicólogo também, com criança a coisa fica mais difícil, né? Talvez por isso eu nunca tenha resolvido atender crianças. Bom, mas isso para dizer que eu vou ler uma mensagem de um seguidor que me tocou profundamente, que eu acho que vai nos ajudar a pensarmos como é que a gente constrói autoestima, amor próprio, onde nunca existiu. E ele me diz o seguinte: Marcos, sofri abuso físico, psicológico e sexual na infância por parte de uma babá. Cresci com muita dificuldade de socialização e com grande isolamento familiar, de amigos e afetivo. Descobri tardiamente que sou TEA, que significa transtorno do espectro autista, com AH. AH significa altas habilidades. A pergunta é: como construímos amor próprio quando nunca tivemos referências próximas de amor/afeto? Eu queria começar dizendo para você que me escreveu que você fez uma pergunta profundamente comovente. Para mim, pelo menos, me toca muito. Uma criança que deveria ter sido protegida por essa babá, que era o adulto que cuidava, ela simplesmente foi abusada por quem deveria cuidar dela. Eu acho isso muito tocante. E formular essa pergunta como você formulou, além de justa, ela é muito corajosa da sua parte. É uma pergunta de fato corajosa. Em situações como a sua, o primeiro passo não é forçar a construção do amor próprio como se a gente estivesse construindo uma casa do zero. Absolutamente. O mais importante aqui é que você consiga recuperar o direito de sentir. Isso porque o trauma infantil, sobretudo esse como você sofreu, que veio das figuras que deveriam cuidar de você, gera um tipo de anestesia. É como se a gente ficasse meio dormente internamente. Então, nesse tipo de caso, para a criança sobreviver, ela silencia, ela cala suas dores, ela ameniza, meio como se não existisse, os seus desejos e, sobretudo, ela contém os seus impulsos. Ela começa a ser cada vez mais contida, sabe? E aí ela vai ser uma criança que vai crescer acreditando que não merece ser amada porque, na verdade, ela nunca foi acolhida. Então, respondendo à sua pergunta, e para quem está assistindo também, a gente reconstrói o amor próprio onde ele nunca existiu, em primeiro lugar, permitindo que a gente sinta, tendo coragem de acessar certos sentimentos. E vão vir sentimentos como: eu fui injustiçado, eu odeio essa pessoa que fez isso comigo. Vão vir muitos sentimentos negativos que nós somos ensinados socialmente, inclusive, que não podemos ter. E você vai fazer isso com pequenos passos,
Passos muito pequenos, pequenos mesmo, como por exemplo, começar a se dizer coisas simples. Esse é um exercício que você que me escreveu, você que está me assistindo, pode fazer. Sabe que tipo de frases você precisa colocar quase como um mantra na sua cabeça? Frases assim: não foi culpa minha, a minha dor é legítima, o que me aconteceu não deveria ter acontecido e eu tenho o direito de me cuidar. As pessoas que fizeram isso comigo não tinham o direito de fazê-lo. São frases assim que vão lhe dando a possibilidade de acessar uma série de coisas que você provavelmente sente e nunca nem se deu conta, porque você viveu uma profunda injustiça. Você e muitas pessoas que estão me assistindo agora viveram ou vivem injustiças. E é preciso que eu seja capaz de dizer, não, está errado isso. Eu não mereço isso, eu nunca mereci e tudo deveria ter sido diferente. E na hora que eu consigo dizer isso, eu consigo também começar a cuidar dessa criança. Então o que eu estou querendo que vocês entendam é que o amor próprio, para existir onde ele nunca pôde existir antes, ele não nasce de forma espontânea, ele nasce como uma reparação. E uma reparação interna que vai acontecendo vagarosamente. À medida que você vai aprendendo a ser para você aquilo que os outros não foram, embora esses outros deveriam ter sido, mas não foram. E o que é que você vai ser para você mesmo, para reconstruir, para fundar esse amor próprio? Você vai ser o ouvido que não julga. Você vai passar a se ouvir sem julgamentos. Você vai ser o colo que não exige. É preciso que a gente aprenda a se dar colo sem nos exigirmos tanto. Eu não posso falhar, eu não posso errar, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que... Para, bebê! Para, porque não tem não. Você pode ser um colo que se acolhe sem tantas exigências. E, sobretudo, você precisa ser uma presença que não abandona. Porque, normalmente, quem passa por esse tipo de coisa foi muito abandonado. Então, é hora de você ser uma presença que não se abandona. Dizendo assim, não, essa criança está aqui, eu vou cuidar dela, eu não vou me abandonar. Não é porque eu fui vítima de coisas ruins na vida que eu vou me abandonar. E aí você me pergunta como é que se constrói amor próprio, já que você não teve referência para isso. E por mais paradoxal que seja, a resposta é construindo dentro de você o amor próprio que nunca lhe foi dado. Vai ter que ser você a construir. Seja você que me escreveu ou você que está me ouvindo. Porque talvez nem todo mundo tenha passado pelo tipo de abuso que você passou, mas as crianças são muito abusadas, com maus tratos, abusadas com descaso, com desrespeito. E às vezes a gente tem que construir dentro da gente, seguindo todos esses passos que eu disse até agora. Mas além desses passos também, que tal você começar a brincar? Exatamente isso. Brincar de imitar a criança que é pai e mãe dela mesma. Então, certa vez eu já disse isso aqui em outro vídeo. Cola uma foto sua na porta da geladeira ou em algum lugar que você veja sempre essa foto todo dia e você vai dizer, eu vou brincar de ser pai e mãe desta criança. Hoje eu vou cuidar dessa criança que foi tão pouco cuidada, essa criança que sou eu. Até que essa brincadeira de ser pai e mãe dessa criança vai sendo internalizada e vira sua pele, vira você. Também considere que a vida, ao longo que a gente vai vivendo, traz referências para a gente, referências que a gente pode acolher. Apesar de não ter tido certas referências na infância, isso não quer dizer que não apareçam novas referências na minha vida. Agora, o importante é estar aberto para recebê-las e acolhê-las. Ou seja, nesse sentido, o amor próprio também é um movimento relacional. É na relação com o outro, com esse outro que eu encontro já na vida adulta, que às vezes é preciso que o outro me empreste o olhar dele, um olhar de doçura, de acolhimento,
para que eu consiga internalizar isso e trocar isso com o outro. Porque eu insisto sempre nessa frase, eu me salvo no outro, sempre. Agora, para a gente não ficar muito teórico nessa história toda, eu vou lhe deixar algumas reflexões bem práticas que você pode anotar e começar a tentar responder em diferentes momentos da sua vida essas perguntas. Tenho certeza de que isso vai lhe ajudar. A primeira pergunta é: se eu tivesse que tratar uma criança que sofreu o que eu sofri, como é que eu a trataria? Quando você souber responder isso, aplique essa resposta a você, porque essa criança é você. Então você pode começar a se tratar assim. Como é que você trataria uma criança que sofreu as coisas que você sofreu? A segunda pergunta que talvez deva ficar para você é: que pequenas coisas eu posso começar a fazer por mim mesmo, mas não para ser perfeito, mas para ser gentil comigo? Porque se a gente observar, o que falta de auto-gentileza em todos nós hoje em dia é algo absolutamente asfixiante. E a terceira pergunta é: eu realmente consigo permitir que a minha dor tenha um espaço dentro de mim, sem que eu sinta vergonha ou culpa por ela? Porque eu vou te falar, criança que passa por violência, e as nossas crianças, as que a gente carrega dentro da gente, via de regra passaram por algum tipo de violência, porque a sociedade não está fácil, a gente sente culpa. A gente acha que a culpa foi da gente. Se minha mãe não cuidou de mim, é porque eu não era bom o suficiente para ela me amar. A minha babá abusou de mim, eu devo ter dado motivo para isso. A gente sempre está se culpando pelas dores da gente e pelas violências que a gente sofre. Não precisa ser assim. E por fim, escreva uma carta para essa criança que foi você. Você realmente precisa sentar e escrever uma carta para essa criança. Isso não vale só para você que me escreveu, não, mas para todos que estão me ouvindo. Você tem feridas internas, feridas que você carrega há muito tempo. Escreva uma carta para essa criança e você vai começar essa carta dizendo: olha, eu sou você, só que agora crescido. E tem um monte de coisa que eu preciso lhe dizer. E aí você vai conversar com você. Eu sei que você passou por muitas coisas difíceis, coisas que você não deveria ter passado, mas eu queria que você soubesse que você sobreviveu, porque agora sou eu adulto falando com você. Apesar de tudo que fizeram comigo, eu fui sobrevivendo. E nessa carta ofereça acolhimento à sua criança interior. Olha, não, você não merecia nada que fizeram com você. Você não foi culpado por nada disso. Mas é preciso que você entenda que sim, que os seres humanos às vezes são muito cruéis, são muito ruins, são muito perversos. E não, você não mereceu. Acolha essa criança, ofereça na carta acolhimento a ela. Também é importante que você dê na carta a essa criança coisas que ela não teve, como: olha, eu sei que você não foi escutada, mas agora eu estou aqui falando com você. E depois que você escrever toda a carta, colocar todo o seu sentimento, termine com a garantia de uma promessa a essa criança: eu vou lhe proteger daqui para frente, eu vou lhe amar daqui para frente e eu não deixarei mais que ninguém lhe fira. Então isso é apenas uma ideia genérica para que você possa iniciar um diálogo com você. E aí sim, ao fazer isso tudo, independentemente do que você tenha passado, você vai começar a construir amor próprio onde nunca existiu. Porque aprendam uma coisa: a nossa criança interna é sempre soberana em tudo na nossa vida. E via de regra, todos nós carregamos uma criança profundamente ferida. Que a gente consiga se cuidar então. Pense nisso. Tchau, até a próxima!